Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, agora a questão 158, caderno azul, aplicação regular. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava um modelo de aeronave A capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves estava lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litros por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo de aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos de combustível por quilômetro e por passageiro. Muito bem. A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é 10% menor letra A, B 1% menor, C igual, letra D 1% maior e letra D 11% maior. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos pegar as informações relevantes da questão. A primeira é a distância entre as duas cidades, 2.000 quilômetros. Vai ser importante na nossa proporção. Aliás, trata de uma questão de proporção. Vamos pegar agora as informações da aeronave A. Então, em relação à aeronave A, ela tem 200 passageiros. Sabemos que o consumo é de 0,02 litros por quilômetro, ou seja, por 1 quilômetro, e por 1 passageiro. Agora vamos pegar as informações relevantes da aeronave B. Para a aeronave B, ela transporta 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas o consumo é 10% menos. E aí ele quer saber o percentual de consumo de combustível, né, a quantidade de combustível, não o consumo, a quantidade mesmo em litros, em relação à aeronave A, da aeronave B em relação à aeronave A. Então, vamos colocar aqui os seguintes dados referentes à aeronave A. Ela tem um consumo de 0,02 litros por 1 quilômetro e por 1 passageiro. Mas eu não quero para 1 quilômetro, também não quero para 1 passageiro. A gente vai calcular para 2.000 quilômetros, essa é a distância. Então, para 2.000 quilômetros, vamos fazer de forma individualizada. Por 2.000 quilômetros, ainda por 1 passageiro. Qual vai ser o volume a ser gasto? Veja, aqui eu vou manter a quantidade de passageiro, um só, aqui 2.000 quilômetros, ou seja, 2.000 vezes maior do que 1 quilômetro. Quanto maior a quilometragem, mais o gasto de combustível. Então basta eu multiplicar 2.000 vezes 0,02. Uma boa forma é multiplicar por 1.000. Multiplicando por 1.000, eu desloco 3 casas, vai ficar 20. Então, vezes 1.000 dá 20. Vezes 2.000 dá 40 litros. Mas eu não quero para um só passageiro, eu quero para 200 passageiros, que é o que cabe na aeronave A. Então eu vou manter para 2.000 quilômetros e vou aumentar 200 passageiros. Se eu aumento 200 passageiros, o consumo em litros também é maior. Basta multiplicar 200 vezes 40. 2 vezes 4 é 8. E aí eu tenho 3 zeros. Então, a primeira informação é que a aeronave A, ela gasta 8.000 litros para fazer a viagem de 2.000 quilômetros, levando o máximo de passageiros, 200 passageiros. Muito bem. Vamos pensar agora na aeronave B. Então, para a aeronave B, como ela tem
10% de passageiro a mais e o consumo é 10% a menos, vamos pensar no consumo aqui de 0,020. Se eu penso em 0,020, 10% a menos, eu tenho que subtrair aqui 0,0, basta eu dividir aqui, por exemplo, por 10, ou seja, 0,002. Pense em 0,020 menos 0,02 vai dar 0,018. Então, o consumo é 0,018 litros para 1 quilômetro e para 1 passageiro. Repetindo essa ideia de 10% a menos do que 0,02, ou seja, se eu fizer 10% de 0,02, esse resultado é o mesmo que dividir por 10. Vai ser 0,002. E se eu subtrair 0,02, ou seja, 0,020, menos o que vai ser a diferença aqui, ou seja, 10% a menos. E aí eu subtraio 0,002. Veja que de fato vai dar 0,018. Então essa foi a ideia. Muito bem, aqui nós podemos apagar. Quando eu quero um percentual de 10% a menos, basta dividir por 10, então eu subtraio e vai dar 0,018. Mas a gente não quer para 1 quilômetro, a gente quer a viagem toda, que é 2.000 quilômetros. Vamos ainda manter para 1 passageiro. Então, como é diretamente proporcional, quanto maior a quantidade em quilômetros, mais combustível gasta, ou seja, o volume maior. Basta multiplicar 2.000 vezes 0,018. Se eu multiplicar por 1.000, vai dar 18, basta andar 3 casas para a direita, por 1.000. Obviamente, por 2.000 é o dobro, então daria 18 se fosse vezes 1.000. Vai dar 36 litros, porque vai ser vezes 2.000, o dobro. E agora a gente vai para a quantidade máxima de passageiro, mantendo aqui 2.000 quilômetros. Como nós sabemos que a quantidade de passageiros da aeronave B é 10% a mais do que o que cabe na aeronave A, então vai ser 10% a mais do que 200, vai ser 20 passageiros a mais, ou seja, 220 passageiros. E agora a gente vai multiplicar 220 vezes 36. Talvez seja a única operação que a gente vai fazer, porque todas as outras fizemos com cálculo mental. Então, 220 vezes 36, já que é diretamente proporcional. Então, eu posso fazer aqui 36 multiplicado por 220. Esse zero posso baixar. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. 2 vezes 6. Cuidado, aqui a gente já colocou 2 vezes 6, 12. Agora eu vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Somando 0, 2, 9, 7.920. Portanto, temos aqui 7.920 litros. Muito bem. Então veja, fazendo essa proporção, a gente pôde perceber que o volume total na viagem gasto pela aeronave A é 8.000 litros. E o volume total gasto para a viagem toda entre as duas cidades, 2.000 quilômetros, é 7.920. Conclusão, houve uma redução de, veja só, 8.000 para 7.920, houve uma redução de 80 litros. Ou seja, a aeronave B, ela gastou 80 litros a menos em relação à A. Como a A é a referência, é o 100%, que percentual de 8.000 corresponde 80 litros. Se eu pensar em 10%, 10% é 800. E 1%? 1% é de fato 80 litros. Ou seja, 1% menor. Esse foi o resultado para a nossa questão. 1% menor. Marcaremos, portanto, a alternativa B de bola.
ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.